Olá família, graça e paz, graça eterna, sejam todos bem-vindos a mais uma reflexão da Palavra de Deus. Eu quero falar sobre este tema. Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Você já imaginou que privilégio abençoado é quando a nossa consciência dá um bom testemunho diante de Deus, quando nós estamos com a nossa consciência pura diante de Deus e nós podemos de fato ouvir esta voz no nosso espírito, assim como Cristo ouviu aquela voz que bradou dos céus: este é meu Filho amado em quem eu tenho prazer. Eu acredito que quando nós estamos em paz com Deus, quando nós estamos alinhado à vontade do Pai. Eu não estou falando de uma perfeição carnal, de uma santidade extremista, sabe? Não, abençoado, porque nós somos falhos, nós erramos. Quem é que não erra? Quem é que não falha? Mas eu me refiro a uma boa consciência diante de Deus, como o apóstolo Paulo disse, a minha consciência dá testemunho diante de Deus. Em Cristo digo a verdade, não minto. Então, quando nós estamos em paz com esse Deus maravilhoso, quando nós estamos alinhados à sua palavra, vivendo esta graça maravilhosa, quando você tem a sua consciência tranquila, que embora você na carne não seja perfeito, porque ninguém é perfeito, mas você se esforça na medida do possível para viver uma boa conduta, sabe? Você é uma pessoa que é responsável, uma pessoa de caráter, você é uma pessoa que se compadece, você é uma pessoa que, sabe, que se doa, que ama o próximo. Então, quando você pratica essas coisas, a tua consciência, abençoada, a nossa consciência, sabe, está livre diante de Deus, está em paz diante de Deus, e nós podemos descansar refletindo sobre isso, que Deus tem prazer em nós. Infelizmente a religião nos ensinou e nos pregou um Deus carrasco, um Deus vingativo, um Deus rancoroso. A religião nos ensinou e pregou sobre um Deus que, tipo assim, você é um pecador e você aceita Jesus hoje e ele perdoa os teus pecados. E aí o pecador aceitou Jesus, e o pastor disse que Jesus perdoou os pecados dele, e aí ele começou a frequentar uma instituição religiosa, passou ali a fazer e participar dos compromissos internos, e aí ele se batizou, ele tomou a chamada Santa Ceia, ele é um dizimista fiel e ofertante. Só que quando alguma coisa acontece na vida dele, quando vem uma adversidade, quando vem um problema, quando vem um desemprego, uma enfermidade, aí a consciência dele vai lá no passado. Será que Deus está me castigando porque há 20 anos atrás, porque há 5 anos atrás? Ô abençoado, mas você não aceitou Jesus domingo passado? Você não aceitou Jesus ano passado? E o pastor não pregou que Jesus esqueceu o teu pecado? E por que você está lembrando de coisas que você praticou no passado e você está com a sua consciência contaminada, consciência pesada, achando que esse momento que você está passando é um castigo de Deus, é uma disciplina de Deus, porque lá atrás você errou? Imagine, abençoado. Graças a Deus, o Evangelho da Graça tirou esse pânico, esse medo, tirou, sabe, esse desespero, nos trouxe paz de fato. Temos uma consciência pura, sabemos discernir o que é certo e o que é errado, sabe? Temos consciência quando erramos, quando acertamos. O nosso culto racional, a nossa relação com Deus é uma relação aberta, uma relação de intimidade, uma relação sem segredos, uma relação sem ocultismo, sem misticismo, sabe? Sem manipulação, sem dedo do homem, sem achismo. Não! Estamos em paz com Deus.
Eu posso dizer hoje, eu posso ouvir esta voz do meu espírito, meu filho amado em quem eu me alegro. Como eu falei, não é questão de perfeição, não é questão de ser bom, não. É questão de entender o nosso posicionamento no Senhor, entendendo as nossas limitações, mas procurando, na medida do possível, acertar, ser justo, ser honesto. Sabe, abençoado? Lembra de Davi? Me veio Davi agora à memória. Davi, ele adulterou com Betseba. Davi, ele matou o soldado Urias, né? Davi, ele fez coisas na vida que, aos olhos humanos, Davi, ele falhou, errou e muito. Mas Davi era uma pessoa sincera, uma pessoa quebrantada, uma pessoa que se voltava para Deus, uma pessoa que logo que errava, a consciência pesava e ele ia, sabe, para a presença, né, naquele tempo, no templo, ia para o jejum, era a forma que eles tinham de se dedicar, de se entregar, de se derramar diante de Deus. E Deus brada dos céus e disse: achei um coração segundo o meu coração. Achei em Davi um coração segundo o meu coração. Mas Davi não errou? Errou. Mas Deus via sinceridade em Davi. Sabe, Deus via em Davi um coração aquebrantado. E o mesmo Davi disse: um coração aquebrantado, um espírito contrito ao Senhor, o Senhor não rejeita, o Senhor não lança fora, né? Então, quando o teu coração, a tua mente é aquebrantada para o Senhor, quando você se volta para Deus, quando você se posiciona, eu errei, eu falhei, vai se desculpar, se perdoar com quem você fez o agravo, com quem você feriu, sabe? Porque fazendo isso, você estará com o teu coração em paz diante de Deus. Tem pessoas que causam mal a outra pessoa, principalmente na religiosidade. O religioso, quando ele fere alguém, ao invés dele se retratar com aquela pessoa que ele feriu, que ele machucou, não, ele pede perdão a Deus e fica com a birra com aquela pessoa, sabe? E aí quando há alguma situação, não, mas eu já perdoei no meu coração. Sim, você perdoou no seu coração, mas você de fato falou com aquela pessoa, você conversou com aquela pessoa, você se reconciliou com o teu próximo? Nesse sentido? Não, mas Deus sabe do meu coração. Sim, Deus sabe de tudo. Deus conhece tudo. Porque o perdão não é você pedir para Deus. Você feriu Deus em quê? Se você machucou alguém, se você machucou seu esposo, se você machucou sua esposa, se você feriu com palavras alguém, o amigo, peça desculpa à pessoa, peça perdão à pessoa, não é a Deus. Deus está vendo tudo e você não fez nada com ele. Mas a sua mente e o seu coração temente a Deus te leva a esse posicionamento. E isso agrada o coração de Deus. Então olha que versículo lindo, né? Mateus capítulo 3, aqui no contexto do batismo, onde João está ali batizando. No versículo 13 em diante diz assim: então veio Jesus da Galiléia ao rio Jordão para ser batizado por ele. Mas João se lhe opunha, dizendo: eu careço ser batizado por ti, vem tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque é necessário para que se cumpra toda a justiça. Então ele lhe permitiu. 16. Sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que ele abriu os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. 17. Olha que lindo. E eis que uma voz dos céus dizia: este é meu filho amado, em quem me comprazo, em quem eu tenho alegria. Olha que coisa, né, irmão? Os céus dão testemunho. Os céus deu testemunho que Deus se alegrava do seu filho, porque o seu filho andava na retidão. Deus se alegrou e disse: este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me alegro. Ô, irmão Elcio, mas isso aí foi para Jesus, irmão Elcio. Isso aí foi para o homem, irmão Elcio. O filho do homem, melhor dizendo. Isso aí foi para o próprio Cristo.
Sim, eu sei, mas Jesus estava ali na qualidade de filho. E como filho, ele se sujeitou ao Pai. E Deus, o eterno Criador, vendo, né, a manifestação ali do filho, disse: esse é o meu filho amado em quem eu me comprazo, em quem eu me alegro. É claro que aí vem aquela questão, mas ali não era o próprio Deus? Sim, abençoado, porque o Espírito do Eterno habitava no corpo terreno de Jesus de Nazaré. Mas a Bíblia diz que nós também somos um só Espírito com o Senhor. Aquele que se uniu ao Senhor se tornou um só Espírito com Ele. Então, quando essa voz que bradou dos céus, este é meu filho amado em quem me comprazo, a referência ali não era para o Cristo, o Espírito perfeito, eram as atitudes de Jesus, era o comportamento, a vida, a santidade de Jesus que alegrava o coração do Pai. Lembra quando foram pegar ele lá no jardim? E depois do beijo, aí Judas tira a espada e corta a orelha do soldado. Ele diz: não faça isso. Aquele que fere pela espada também será ferido. Ou pensas tu que eu não clamaria ao Pai e ele não mandaria aqui legião de anjos para me livrar desse momento? Então, mesmo ele tendo todo o poder ali ao seu favor, ele não se utilizou da sua divindade, do seu senhorio, mas ele, como homem, ele se sujeitou, ele se limitou à humanidade, né, para cumprir o propósito. Então, abençoados, é necessário, né, a gente olhar esses detalhes, que embora Jesus pudesse se safar de várias situações, mas ele estava em obediência. Lembra quando ele orava também no Getsemane? Pai, tira de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. Todavia, seja feita não a minha, mas a tua vontade. Porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Então por isso que o Pai disse: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo, em quem eu tenho prazer. Então, os filhos de Deus também, naturalmente, aqueles que a palavra da graça trabalhou, o Evangelho, né, curou, sarou, naturalmente vai agradar o Pai. E olha o que o apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, no capítulo 5, e ele dá uma lista. Eu quero ler o contexto, porque Paulo dá uma lista, porque assim, nós sabemos do que foi que Cristo fez para agradar o Pai. Nós sabemos do que foi que Jesus fez para Deus falar: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Então, nós sabemos que Jesus tem uma vida de santidade, que o Cristo viveu para Deus. Mas isso é impossível para o homem, para o Filho de Deus, para nós? Não, olha o que o apóstolo Paulo diz. Olha lá, dando o exemplo de Cristo, né? Efésios capítulo 5, eu vou ler do versículo 1, talvez até o versículo 20. Vamos lá. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Olha para isso. Lembra de Jesus falando, de Deus falando de Jesus? Este é meu filho amado em quem me comprazo, em quem eu me alegro. E Paulo disse: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Aí ele vai dar o exemplo de Cristo. 2. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Então, ele diz que nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, porque nós somos filhos amados. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então, nós devemos ser imitadores de Deus como filhos amados, andando em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. E agora ele vai dar uma lista, vai colocar aqui algumas condições que faz com que Deus venha olhar para você e dizer: este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. Porque o texto continua, e Paulo vai dizer no versículo 3, olha lá: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Viu aí? Então, sede, pois, imitadores de Deus como filho amado, andando em amor como Cristo amou. Significa que eu deva desenvolver agora um padrão de vida, uma filosofia de vida, um estilo de vida em Cristo, que é o quê?
mas a prostituição e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos. Ou seja, existem situações que, como filhos amados, para ouvirmos esta voz no nosso homem interior, precisamos abrir mão. 4. Nem torpezas, nem parvoíces, palavrões, coisas que não convém, mas antes ações de graças. 5. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicário ou impuro, ou avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Viu aí? Então, não tem como eu viver como filho amado de Deus, ouvir esta voz no meu homem interior, se eu não vivo uma conduta cristã nos moldes dentro do Evangelho. 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque sobre estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então, nós somos filhos amados ou somos filhos da desobediência? Filhos amados. Amém? 7. Portanto, não sejais seus companheiros. 8. Porque no outro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Queridos, nós somos filhos amados, somos filhos da luz e não filhos da desobediência, e nós não somos das trevas. Aí sim, nós iremos ouvindo a nossa consciência. Este é meu filho amado em quem eu me alegro, eu tenho prazer. 9. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade. 10. Aprovando que é agradável ao Senhor. Olha aí, agradável ao Senhor. Aprovando que é agradável ao Senhor. Então, existe atitudes e comportamento que agrada ao Senhor. Este é meu filho amado em quem eu me alegro, em quem eu me agrado, em quem eu me comprazo. Olha que coisa. 11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, antes a condenai-a. 12. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. 14. Pelo que diz, desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, ou como andeis, né? Aqui está, andais, como andais. Vede prudentemente como andais. Não como os nécios, mas como os sábios. Remido o tempo, por quantos dias são maus. 17. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. Eu preciso entender a vontade de Deus na minha vida, que é boa, perfeita e agradável. 18. E não vos embriagueis com vinho, que é a contenda. O que é o vinho da contenda aqui? São essas práticas carnais, prostituição, idolatria, impureza, mentira, sabe? Tudo isso são vinhos onde há contendas. E não vos embriagueis com vinho onde há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quando você se enche do Espírito Santo, você está enchendo-se dos dons, do amor, da graça de Deus. E isso agrada a Deus. Este é meu filho amado, em quem eu me comprazo. 19. Falando entre vós em salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, na vossa mente, o tempo todo, orai sem cessar, que a tua mente esteja, sabe, sempre voltada para o eterno, levando cativo todo o teu pensamento a Cristo, autor e consumador da nossa fé, o Deus que vive e reina para todo sempre. E aí nós fechamos no 20. Dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, por Jesus Cristo, o Senhor. Então, abençoados, esta é a voz que deve bradar no nosso homem interior. Meu filho amado em quem eu me comprazo. Errei aqui, falhei aqui, escorreguei aqui, caí ali. Levanta-te, põe-te de pé. Sabe? Retorne o caminho da justiça. O Senhor, como Pai, Ele disciplina o filho que ama. Toda correção, a princípio, não parece de alegria, não parece de gozo, de prazer. Mas quando você é exercitado por ela, você percebe os frutos da justiça. E o Pai nos corrige porque nos ama para sermos participantes da sua santidade.
Então, como filhos amados, assim como Deus olhou para Jesus e disse: esse é meu filho amado em quem eu me comprazo, quando nós temos uma vida debaixo da direção da graça de Deus, mediante uma vida transformada, um caráter moldado, um coração aquebrantado e uma consciência pura, nós podemos ouvir sim no nosso homem interior: este é meu filho amado em quem eu me comprazo. Amém, abençoados? Graça e paz, graça eterna, e até o nosso próximo encontro. Compartilhe, deixa teu like, obrigado a vocês aí nos comentários, e vamos que vamos, e até a próxima. Tchau, tchau, fui.